Jeremias. Então eu estou aqui gravando alguns vídeos, são 5 vídeos sobre a história de Jeremias, que o texto que eu estou acompanhando por aqui, trazendo comentários, ele é extenso sobre esse personagem, então isso me forçou a gravar diversos vídeos, porque meus vídeos não ultrapassam 5 minutos. E aí o livro que eu estou utilizando é esse aqui, ó, Todos os Personagens Bíblicos de A a Z, eu não tiro isso da minha cabeça, né? Então eu preciso me basear em algum texto. E aí os vídeos anteriores eu trouxe a introdução de quem tenha sido Jeremias, um profeta ali do Reino do Sul, e que profetizou durante os últimos 50 anos da existência do Reino de Judá. Ele nasceu por volta do ano de 640 a.C., e foi muito importante, tanto que ele tem um livro na Bíblia com o seu nome, talvez um dos maiores livros da Bíblia, então, em termos de volume. Vamos lá então, parte 4, continuando sobre essa questão de que ele estava, Jeremias, havia mostrado que o sacerdote Pazur era uma pessoa que não servia ao Senhor como deveria, então ele estava acusando essa pessoa. E aí em 598, depois disso, né, ele foi perseguido por conta disso, ele sofreu muita rejeição e humilhação durante na verdade, a maior parte de sua vida, né? Mas continuando a história, em 598, Joaquim morreu, rei de Judá, e foi sucedido por seu filho Joaquim. Nabucodonosor imediatamente se aproveitou da fraqueza de Judá durante essa transição e atacou e capturou Jerusalém após um cerco relativamente breve. Em 597 a.C., ele depôs Joaquim e o exilou na Babilônia. Lembrando que o Reino do Sul vai cair para a Babilônia, né? Assim como o Reino do Norte caiu para a Síria em 720, 721, 22 a.C., o Reino do Sul, que Israel acaba sendo dividido, né? Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Norte é Israel com capital em Samaria, Reino do Sul é Judá com capital em Jerusalém. Em 597, ele depôs Joaquim e o exilou na Babilônia, junto com um número considerável daqueles que formavam a elite social, econômica e intelectual, deixando Judá com grandes lacunas em sua liderança. Inclusive é aqui que entra Daniel, né? Mas isso é uma outra história. Nomeou Zedequias, tio de Joaquim, filho de Josias, e irmão de Jeoacás, como um rei marionete. Zedequias era uma marionete perfeita, uma vez que era fraco, indeciso e de caráter duvidoso. Por causa disso, e por ser uma opção de Nabucodonosor, ele não tinha confiança do próprio povo. No entanto, era simpático com Jeremias e frequentemente buscava seus conselhos. Infelizmente, Zedequias também estava cercado de profetas da corte que eram bajuladores e que continuamente profetizavam a paz, ao invés de falar a verdade sobre a guerra. A independência restabelecida e o retorno dos exilados, Jeremias 23:16 em diante. Jeremias se opunha fortemente a eles e insistia para que o rei e o povo lhe dessem ouvidos, mas, novamente, eles não o ouviram. Em 594 a.C., um grande concílio foi realizado em Jerusalém, quando Zedequias reuniu todos os líderes de Judá, o rei que foi colocado, né, os das pequenas cidades-estado vizinhas e os principados na Palestina. O objetivo deles era criar uma estratégia para resistir aos babilônios e, por fim, expulsá-los. Jeremias colocou seu pescoço sob o jugo e as correias dos escravos sob seus ombros. Ele se dirigiu ao concílio dizendo que Nabucodonosor era um instrumento de castigo usado por Deus contra eles por causa de sua desobediência e idolatria. Todo o poder político estava nas mãos de Deus, disse ele. E deixar de se submeter a Nabucodonosor era deixar de se submeter a Deus. A resistência seria o equivalente à destruição total. Logo depois disso, ou seja, dessa palavra dura que ele trouxe, na verdade toda a vida dele sempre foi com palavras assim. Logo depois disso ele se encontrou com o profeta Ananias, um outro profeta, que tirou o jugo dos ombros de Jeremias e o quebrou, dizendo que Deus, daquele modo, destruiria os babilônios e libertaria os judeus. Olha só, então um confronto direto com outro profeta. Jeremias fez com que o profeta se lembrasse de que havia falado segundo seus próprios desejos e não segundo a ordem de Deus. Jeremias voltou com barras de ferro, dizendo que a vara de ferro dos babilônios esmagaria os judeus como castigo por seus pecados. Depois escreveu uma carta aos exilados na Babilônia, dizendo que cingissem os lombos para um longo exílio, e de fato foi, né, o que aconteceu. Disse que o bem-estar deles dependia do bem-estar da Babilônia, e que eles deveriam, portanto, submeter-se à Babilônia e torná-la próspera. Jeremias capítulo 29. Somente dessa forma, disse ele, o exílio deles chegaria ao fim. Zedequias tentou obedecer às admoestações de Jeremias, mas não conseguiu convencer seu povo nem nas cidades-estado vizinhas a abandonarem o plano de resistência que tinham. Formou um exército contra babilônios e resistiu a um longo cerco feito pelos babilônios, destruído somente por causa de uma trégua muito rápida na qual os egípcios prestaram auxílio. Por fim, para finalizar esse vídeo, durante aquela trégua no cerco, Jeremias conseguiu sair da cidade e foi ao encontro de Benjamim, ao que parece, para visitar sua família em Anatote. No entanto, ele foi detido à porta de Benjamim, acusado de deserção, e foi espancado e preso. Jeremias capítulo 37, verso 11 ao 15. E apelou ao rei que queria ajudá-lo, mas estava com medo.
o rei, pelo menos, mudou a sentença de prisão de Jeremias e o colocou em prisão domiciliar no palácio. No entanto, os inimigos de Jeremias o condenaram à morte e o jogaram em uma cisterna para morrer. Ele foi resgatado por Ebed-meleque. Olha quanta situação Jeremias passou, né? Jeremias 38, 8, 13. E novamente foi até o rei. Jeremias, mais uma vez, aconselhou o rei a se render, mas Zedequias teve medo de fazer isso porque temia a retaliação daqueles que ainda defendiam a resistência. Bom, então esse foi o penúltimo vídeo sobre a história de Jeremias e aqui nós estamos avançando na sua história. Pelo jeito, ele se aproxima do seu fim, né? E também do seu período profético, que foi de 50 anos aproximadamente, acompanhando o reino do sul, o reino de Judá e a sua queda para a Babilônia. Bom, no próximo vídeo, então, quinto vídeo sobre Jeremias, e assim eu finalizo. Valeu!